Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez um bate-papo sobre um curso do Você Maker. Hoje é o Paper Toys. E quem vai apresentar para vocês é o Thiago Glabrio. É isso? Isso mesmo. Thiago, se apresenta aí e aí explica para o pessoal como que vai ser o curso. Tá certo, obrigado, Felipe. Então, pessoal, meu nome é Thiago, eu já venho trabalhando com toys há um bom tempo, assim, são uns 4, 5 anos já. E juntamente com o pessoal da Positiva, agora a gente resolveu fazer esse curso de toys de papel, né? Que são toys bem básicos, assim, toys bem primários, vamos dizer assim, tipo, né? É uma técnica bem específica. Lembra muito a técnica do origami, né? Porém, com mais utilização de tesoura e cola, né? Tem bastante dobra e tal. E assim, o curso é interessante porque ele trabalha bastante com a coordenação motora das crianças, né? Tipo, a gente treina bastante para conseguir chegar em algum resultado é, 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 mais interessante para eles, assim, vamos dizer, né? O nosso curso aqui, ele é formado de 3 partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhar com volume, onde a gente vai tirar um objeto plano, né? No caso, primeira aula, a gente vai trabalhar com o cubo. E, e aí, nesse momento aqui, o aluno vai aprender a construir os sólidos geométricos, né? Na segunda parte, já vou passar um pouquinho aqui, depois eu volto um pouco. Na segunda parte aqui a gente vai pegar outros sólidos geométricos para o aluno treinar mais, né? Tipo corte, dobra, a colagem e a montagem especificamente de cada sólido, né? Alguns sólidos que foram selecionados aqui, tipo, mais importantes por nível de dificuldade, enfim. E por último, a gente vai ter um projeto aqui na parte 3. A gente vai ter um projeto maior onde os alunos vão pegar tudo que eles aprenderam, né, do início, desde a primeira parte até aqui, e vão construir um robô. Na realidade, eles vão pegar características de si próprios para construir um robô, entendeu? Então, o aluno desde o início do curso, ele vai aprender diversas técnicas, ele vai trabalhar questão de características de personagem, vai estudar um personagem, então ele vai pensar nas características desse personagem, ele vai colorir esse personagem, então ele tem que vai pensar em textura, vai ter um momento aqui na aula, na primeira parte, em que ele vai trabalhar especificamente textura, tá? Para isso, é importante ter uma quantidade boa de lápis de cor, assim, ou canetinha, né? Para que eles possam realmente explorar textura, sabe? Eu vou mostrar aqui rapidamente, assim, o processo como que é. A princípio, o professor ele vai entregar para o aluno um objeto planificado, como esse aqui da tela, né? E ele vai colorir, ele vai aplicar uma textura que ele pensou lá, seja uma textura, um pelo, ou ele pensou em alguma coisa tipo mais metalizada, enfim, ele vai pensar em diversos momentos, em texturas, para poder colorir esse objeto. A partir daí, ele vai cortar esse objeto e, com a ajuda do professor, dobrar nas linhas indicadas, né? E colar o objeto, tá? Isso daqui seria a cartela de textura, onde ele vai pensar em várias possibilidades, né? O professor ele vai ter que mostrar para ele como que funciona, como que aplica essa textura, para que serve a textura, entendeu? E aí, tipo, em sala eles
vão estudar essas texturas e realmente pensar o que que serve e o que que não serve para o personagem que eles vão estar criando. Uma vez que ele aplicou essa textura, como eu falei, ele vai fazer o corte, a dobra e a colagem do personagem. Tá? A gente pode pensar também numa cartela de cores e, tipo, meio que aplicar isso, né, no personagem. E a partir daí, depois que ele, né, cortar, dobrar, ele vai montar um personagem. Esse personagem, no caso aqui, é um personagem já pré-definido, né? Tipo, ele já vem com todas as dobras, tal, é um personagem pronto. No caso do Paper Toys, o aluno ele não vai trabalhar com o personagem pronto. Ele vai trabalhar com os sólidos geométricos crus e a partir daí ele vai pensar em como que vai ser o personagem dele, tá? Como os alunos vão trabalhar com robôs especificamente, tá? Eles vão ter diversas características, né? Cada aluno vai pensar como que vai ser o seu robô, né? E como que ele vai trabalhar isso. Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é o modelo de como que são os personagens abertos, planificados, né? Depois eles vão ter que cortar esse personagem e montar. Eu tenho, por exemplo, esse robô aqui, bem simples, que foi um robô montado especificamente com cubos. Esse cubo aí, na verdade, nem é o agora que eu vi, nem é o mesmo cubo que a gente vai usar na aula, que seria esse daqui, né? O cubo mais básico, assim. Mas ele vai poder chegar mais pra frente e pensar, não, mas aí eu quero que o meu personagem tenha um corpo triangular, ele vai ter uma antena, não vai ter uma antena. E isso cada aluno vai estudar individualmente como que vai ser o seu personagem, qual vai ser o tipo de olho que ele vai ter, se vai ter antena, se não vai ter antena, como que vai ser o braço e o pé, como que esse robô vai se locomover, entendeu? Pode, de repente, ser um robô com rodinhas, né? Aqui eu tenho um outro robô um pouquinho mais complexo, né? Tipo, as pernas já são cilindros, né? E aqui também um outro robô com diferentes formatos de paralelepípedos. Se eu não me engano, ele tem cilindros aqui também. Então, a partir de todas as formas, os sólidos geométricos que eles vão aprender a produzir, eles vão decidir como que vai ser esse robô no final, tá? Só voltando aqui um pouquinho na aula, em cada aula, vamos voltar aqui, a gente tem aqui os requisitos da aula, né? Tipo, todo o material que será necessário. Basicamente, eu já adianto que é o papel impresso, né, ou não, tipo, tem alguns modelos já prontos para o professor imprimir e poder mostrar em sala. E daí, por exemplo, aqui no do cubo, eu tenho o modelo do cubo aqui que já vem impresso, que já vem para o professor imprimir e os alunos recortarem e colarem, tá vendo? É um cubo bem básico, que a partir disso daqui eles vão pintar, vão pensar nas texturas que eles vão utilizar para montar um personagem no final de cada parte do curso, né? Outro material extremamente necessário, claro, é a tesoura, a cola e assim, lápis de cor, a partir do momento que eles forem pintar, que eles forem trabalhar com textura, vão precisar de bastante lápis de cor. São trabalhos que podem ser individualmente ou em grupo, tá? Mas o ideal é que seja individualmente mesmo, para que eles possam treinar bastante a habilidade motora fina deles, né? Ainda vou dizer mais, quanto mais eles fizerem, melhor, tá? Porque tem bastante criança que tem bastante dificuldade motora, dependendo da idade, então tem que cortar bastante. A gente colocou aqui também alguns exercícios de corte, né? Porque para algumas idades é complicado mesmo cortar em cima de uma linha, né?
cortar mais retinho, trabalhar com a tesoura e tal. Então, é possível passar bastante exercício de cortes para ele, até levar para casa, fazer em sala de aula também, se tiver tempo. E então, assim, basicamente isso. Primeira aula, vamos trabalhar com cubos, tá? É, Outra coisa importante de falar também, que eu já estou vendo aqui, são os to-dos. Os to-dos, eles são, né, são atividades específicas que vão levar o aluno a pensar algo sobre a próxima aula. Como o nosso curso de Paper Toys ele é extremamente prático, é um curso que eles têm que treinar bastante, então é muito importante que os alunos produzam todos os to-dos. Caso, né, não façam um ou outro, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente volta atrás, faz em sala ou manda num outro momento para casa, entendeu? Mas é muito importante que eles produzam todos, porque um acarreta na próxima aula, né? Vai levar à produção da próxima aula. Nesse caso aqui da aula um, eles vão fazer mais cubos. Então, quer dizer, eles vão treinar mais cubo, corte, dobra e colagem e montagem dos cubos. Para que nessa segunda aula aqui eles treinem textura, tá? E aí o professor ele vai ter que mostrar vários exemplos, vou até mostrar aqui o que eu tenho aqui de exemplos de textura, e para o aluno entender como que funciona isso, para que é aplicada a textura, como que ele pode fazer, basicamente repetindo alguns elementos, ou tentando trabalhar um pouco mais para chegar numa textura como essa, de madeira, sabe? Então, isso aqui são basicamente alguns modelos que o professor vai poder mostrar para o aluno para que eles criem suas próprias texturas, tá? E aí, a partir do momento que eles criarem essas texturas, eles vão aplicar nesses cubos que eles fizeram na primeira aula. E já no segundo to-do da aula 2, eles vão ter que criar um totem com esses cubos que eles fizeram, tá? Isso aí já é o primeiro personagem que eles vão criar. Uma coisa muito importante desses totens aqui também que eles vão fazer é que existem várias possibilidades, né? Em cada parte, vamos dizer assim, desse totem, tem um elemento diferente, seja a cabeça, o tronco, a perna do personagem, né? Que eles vão ter que criar. E ao mesmo tempo que isso vai virar uma brincadeira, que eles vão poder combinar esses cubos de formas diferentes, né, a fazer personagens diferentes também, tá? Vamos lá, o que mais? A partir na parte 2 aí que sim, depois que eles já se familiarizaram mais com o cubo, né, com a questão da montagem toda do cubo, eles vão aprender a produzir outros sólidos geométricos. A gente escolheu aqui no caso cilindro, o paralelepípedo, a pirâmide, o cone, o dodecaedro e o icosaedro. São sólidos extremamente difíceis, então esses dois últimos no caso, né? Então eles vão precisar bastante da ajuda do tutor para montar isso. Tipo, talvez tenham até que levar para casa para finalizar, não sei como que vai ser, dependendo da idade da criança, né? E em cada aula dessa também, tipo, para ajudar o tutor, a gente disponibilizou alguns vídeos também para que o próprio tutor veja como que é feito passo a passo a montagem desses sólidos, tá? Na última aula da segunda parte do curso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses sólidos que as crianças aprenderam e a gente vai criar uma composição artística, sem tema definido, apenas para as crianças experimentarem como que pode ser utilizado isso. Ele pode, sei lá, utilizar um cubo e uma pirâmide, fazer uma casa, ele pode pegar um cilindro e
e sei lá, o icosaedro, por exemplo, e criar uma flor, não sei, vai muito da criatividade e da imaginação das crianças. Claro que nesse sentido o tutor ele vai ter um papel muito significativo que é justamente guiar a criança a pensar em alguma coisa, seja concreta ou não. O importante é que a criança, tipo, solte mesmo a imaginação nesse momento, entendeu? Porque no próxima parte, que a gente já vai trabalhar com o projeto em si, o aluno vai ter que explorar tudo que ele aprendeu, né? E vai juntar todos esses elementos para criar o robô. Só que tem uma questão aqui. Aqui na parte 3 a gente vai, a aula 7, né, que é a primeira aula da parte 3, ele vai fazer um autorretrato. O que ele vai fazer nesse autorretrato? Ele vai ter que pensar nas suas próprias características, né? O que que o que que mostra que ele é ele mesmo. Como que é o cabelo dele, como que são os olhos dele, e ele vai tentar passar isso para o papel. Passando isso para o papel, a gente vai fazer aqui embaixo, na aula 8, uma ficha técnica, que é basicamente uma ficha quadriculada, tá? Onde o aluno vai representar através dos sólidos geométricos como que vai ser o robô dele. E aí ele vai aplicar nesse robô todas aquelas características que ele descobriu que ele tem, sabe? Tipo, se o robô, se ele tem olhos azuis, o robô também vai ter que ter olhos azuis. É, se ele tem cabelo cacheado, por exemplo, ele vai ter que criar algum tipo de textura que indique alguma coisa do tipo, que o robô tem uma estrutura mais ondulada, enfim, ele vai aplicar aquilo que ele olhou no espelho e descobriu sobre si mesmo na hora de pintar, de realmente produzir esse robô dele, tá? E que mais? Vamos lá. Aqui, cada aula, isoladamente, ele vai fazer uma parte desse robô. Ele vai começar, por exemplo, com a cabeça do robô. Eu tenho até aqui um modelo da ficha técnica que ele vai produzir. Nesse caso aqui, por exemplo, o aluno ele vai desenhar um paralelepípedo, né? Então a cabeça do robô vai ter um formato de paralelepípedo. Para isso, o professor ele vai ter que ter os moldes do paralelepípedo para que o aluno produza essa cabeça. A partir do momento que ele pensou que a cabeça vai ser um paralelepípedo, ele vai começar a pensar nos detalhes dessa cabeça. E aí ele vai desenhar também na ficha técnica quais vão ser os detalhes dessa cabeça. Ele vai ter olhos grandes, vai ter olhos pequenos, o olho dele vai ser no formato de um botão, enfim. Tudo isso o aluno vai descobrir no decorrer do curso como que vai ser a montagem do robô dele. Não tem uma receita própria pronta, não tem... Tudo isso o tutor vai ter que descobrir junto com o aluno como que ele vai montar, quais são os sólidos que ele vai utilizar para isso, tá? E a partir daí ele vai começar a montar o robô, pedaço por pedaço. E aí em cada aula ele vai montar uma parte diferente do seu robô. No caso, a aula 9, ele vai fazer a cabeça. Na 10, ele vai pensar se o robô dele vai ter orelha, se vai ter antena, como que vai ser o pescoço. Na aula 11, ele já vai trabalhar com o tronco, que tipo de tronco que esse robô vai ter. Ele pode ter um tronco quadrado também, pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, ou como é o caso desse daqui que a gente viu, ó, já é uma base mais triangular, então ele pode usar uma pirâmide para fazer isso, entendeu? Pode ser um cone, pode ser um cilindro, né? E na aula 12 ele já vai pensar como que vão ser os braços e as mãos desse robô dele, se ele vai usar um sólido geométrico mesmo para representar essas mãos, se tem algum sólido que vai conseguir mostrar o que ele quer, né? Ou se vai ser algo desse tipo assim, que ele vai ser um outro
pedaço aplicado, né, tipo no próprio robô, sem ser sólido geométrico. A partir daqui, a partir da parte 3, o aluno ele realmente ele vai ter que pensar bastante como que vai ser o robô, se ele consegue usar aquele sólido, se ele não consegue usar os sólidos geométricos, né? Até porque, por fim, ele vai fazer as pernas ou os pés do robô. E, por último, é fazer o acabamento final, que é a pintura, pensar nas texturas, que cor que vai ser esse robô, né? E tudo isso remetendo àquela primeira aula que foram as suas próprias características, né? Que o robô o aluno vai ter que atribuir ao robô as mesmas características que ele tem. As duas últimas aulas são basicamente aulas para montagem, né, para finalização desse projeto, né? E por último a gente termina a aula com um último to-do que é um desafio à parte, assim, tipo, para que o aluno pense em outras possibilidades, outros robôs, se já pensou que ele tente aplicar isso, né, tudo que ele aprendeu. E é isso, basicamente o curso é isso, é trabalhar com formas geométricas, pensar nas possibilidades, entendeu? E acho que é isso, eu não sei se eu deixei alguma coisa de fora, Felipe. Não, acho que foi muito bem. Só tá perguntando aqui qual que é a idade do. Para que idade que é indicado O Paper Toys. isso? Então, o Paper Toys, assim, tipo, nas minhas oficinas eu trabalho basicamente de primeiro até quinto ano, né? A partir de 4 anos, é isso, né? De 4 a 9 anos. Isso. Os alunos de primeiro ano, eles têm uma dificuldade um pouco maior com relação à capacidade motora fina, né? Então, assim, o corte é um pouco mais lento. Então, para esses alunos, eles precisam de um pouco mais de atenção. É, Como eu costumo fazer, se fosse possível separar turmas por faixa etária, é bem mais fácil de levar à oficina, tá? É, os alunos mais novos, tendo essa dificuldade, você tem que prestar mais atenção, você tem que guiar mais, você precisa chamar mais a atenção deles para alguns detalhes, como a dobra. Se for preciso, a gente indica que algumas técnicas para ajudar eles, como, por exemplo, utilizar a régua para dobrar o objeto na linha certa, né? Para o corte, a gente tem alguns exercícios de corte, como eu falei, né? Aqui a Bárbara está perguntando aqui também se, no caso do aluno ter dificuldade, muita dificuldade para recortar, se o professor Certo. deve recortar para ele ou deixar que ele tente conseguir. Veja, num primeiro momento é super importante que o professor deixe ele cortar, certo? Como eu falei, a gente tem várias atividades de corte para que ele treine isso. Então, assim, é muito importante passar isso para o aluno que tem dificuldade, para que aos poucos ele veja que ele consegue, que realmente é uma questão de treino. Hoje em dia eles ficam muito impacientes de não conseguirem fazer na hora, né? Então, quanto mais exercício de corte vocês passarem, mais fácil ele vai começar a pegar isso, sabe? Então tem que passar muita coisa, não tem que se preocupar com o volume. Se tiver que passar bastante exercício para casa, passe. Se tiver que pedir ajuda do pai, peça também. Mas a princípio é importante que o aluno tenha essa autonomia, entendeu? Mais para frente, tipo, a gente pode começar a ajudar aos pouquinhos, sabe? Mas não ajudar no sentido de cortar por eles. Ajudar no sentido de dar uma rematada, cortar aquela pontinha que sobrou ali, que é o que vai dificultar na hora dele dobrar e montar o personagem. Legal. Só mais uma pergunta aqui, É. se para dar esse curso precisa ser um professor de artes?
Olha, não precisa ser um professor de artes, basta ter vontade, entendeu? Como eu falei, a gente tem vários vídeos disponíveis, né, no curso para o professor, para que ele entenda o processo tanto do papercraft em si, né, que é a base do nosso curso, quanto para a montagem dos sólidos geométricos realmente que eles vão ter que produzir durante as aulas, né? Então, assim, é importante que o professor treine em casa também, para que ele saiba bem como que é o passo a passo dessa montagem, entendeu? E que ele realmente puxe, né? Peça que o aluno tente, ele tem que tentar, sabe? Porque eles costumam realmente desistir muito fácil, assim, sabe? Porque não conseguiu de primeira e tal, mas o professor ele tá aí para isso, para instigar o aluno a continuar, né? E fazer mais. Ah, legal. E só lembrando que eu lembrei de uma questão que é Ah, a questão. Perguntou aqui também quantos alunos é recomendável por turma, mas eu ia falar sobre a questão da tesoura para canhoto, né? Que é bom chamar a atenção. e isso é importante, sim. Eu já tive algumas questões também em sala de aula que o aluno simplesmente não falou para mim que era canhoto e continuou usando uma tesoura normal e ele tinha muita dificuldade. Eu passava treino, não sei o quê. Só que ele queria pegar a tesoura igual os outros alunos, entendeu? Só que aí, com o tempo, eu fui descobrindo, não, mas espera aí. Mas tenta essa tesoura, que aí eu passei a tesoura e ele começou a pegar a tesoura com a mão certa e fazer melhor, entendeu? Eu já tive alguns casos assim que o aluno ficou com vergonha de falar que era canhoto. Então é muito bom se informar a respeito disso, avisar que tem tesoura para canhoto, né, para que o aluno se sinta mais confortável para trabalhar. Porque alguns escondem mesmo que usa uma tesoura diferente, tem vergonha, né? Isso é realmente muito importante, Felipe. É. E E quantos alunos na sala? isso. Se forem dos alunos menores, eu aconselho 10 alunos, de 10 a 12 alunos no máximo, tá? Porque eles realmente exigem uma maior atenção. Agora, se forem alunos de quarto, quinto ano, que já pegam melhor na tesoura, que já tem uma coordenação motora mais firme, sabe? Eles já sabem cortar melhor. Daí eu acho que dá para 20 alunos bem tranquilo, cara, porque eles já trabalham com uma autonomia maior, né? Legal. Legal, acho que dá pra gente ir. Foi bem bom, acho que ficou bem claro e acho que a gente já pode finalizar aqui que já deu o tempo. Tá certo. Então, muito obrigado aí, Thiago. Imagina, eu que te agradeço. E vamos esperar que o pessoal participe aí do curso e mande pra gente o feedback depois. Isso, isso. E eu acho que se houverem mais dúvidas também com o tempo, a gente vai tirando, né? Quem chegou depois, quiser pegar o vídeo também, né? Para Isso, a assistir. gente vai passar o vídeo gravado depois. Aham. Então, é isso aí. Beleza. Obrigado, Thiago. Boa noite aí. Imagina, boa noite para vocês também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.